Oi, meus queridos, meus amados, bom dia, a paz do Senhor a todos, glória a Deus, por estarmos aqui mais uma vez juntos, semeando a palavra, divulgando, aprendendo juntos a palavra do nosso Pai. Isso é muito importante, isso faz uma diferença muito grande na minha vida e eu quero que faça na de vocês também, em nome de Jesus. E hoje, meus queridos, domingo, nossa reflexão está no livro de 1 João, capítulo 2, versículos 3 a 6. Então, 1 João 2, versículos 3 a 6. E eles dizem o seguinte: Sabemos que o conhecemos se obedecemos aos seus mandamentos. Aquele que diz, eu o conheço, mas não obedece aos seus mandamentos, é mentiroso e a verdade não está nele. Mas se alguém obedece à sua palavra, nele verdadeiramente o amor de Deus está aperfeiçoado. Desta forma sabemos que estamos nele. Aquele que afirma que permanece nele deve andar como ele andou. Amém. Bom, meus queridos, como sempre, né, um grande ensinamento aqui. Ele está falando de Jesus, né? Aqui é o apóstolo João falando de Jesus, né? Então, resumindo, ele diz o seguinte: se amamos, né, a Jesus, se falamos, né, que o conhecemos, que obedecemos aos seus mandamentos, né, se falamos que a gente está nele, que a gente concorda com tudo que ele falou, a gente faz também o que ele fez. Né? Então, em suma, né, em resumo, é isso. É andar conforme Jesus andou. É sermos, né, imitadores de Jesus. Então, é saber, né, e aplicar tudo que Jesus ensinou. Daí sim poderemos dizer, né, que estamos nele, né, que acreditamos nele, que estamos nele, que seguimos todos os seus mandamentos. Então, isso é de suma importância para que a gente leve uma vida que agrade a Deus. Então, não tem como obedecer a Jesus e não agradar a Deus, né? Então, falar, né, como ele diz aqui, falar que ama Jesus, falar que conhece Jesus, eu conheço, eu sei, ele é o caminho, ele é a verdade, ele é a vida, né? Mas não seguir o que ele ensinou, não levar uma vida como ele ensinou, né? Quer dizer que estamos mentindo, que não o conhecemos profundamente, o conhecemos só da boca para fora, mas temos que conhecê-lo no coração, temos que conhecê-lo, né, aqui de dentro para fora, no coração, fazer as coisas que ele fez, né? Ter a paciência que ele tem, né? Ter o amor que ele tem, né? Ter a compreensão que ele tem, ter a vontade de espalhar a palavra que ele tem. Então, queridos, né? É muito fácil a gente falar as coisas e falar uma coisa e fazer uma outra diferente, né? Isso é muito fácil, né? Então, falar, qualquer um fala, né? Até a gente ouve, né, o pessoal dizer, falar, até papagaio fala. E realmente, né? Se a gente ensinar, a gente fala. Então, falar é fácil. Agora, precisamos agir, precisamos fazer. Nós falamos outro dia aqui sobre o agir, né, igual a Jesus e reagir igual a Jesus. Então é tudo, é agir como Jesus, é reagir como Jesus, é pensar como Jesus, é amar como Jesus. Né? Eu sei, né, não é fácil esse mundo que vemos, um mundo conturbado, um mundo cheio de violência, um mundo que quem reina é o inimigo, infelizmente, né? Se fosse Deus que reinasse, o mundo seria uma maravilha, seria paz, seria amor, seria compreensão, não haveria guerra, não haveria fome, não haveria sede, não haveria aflição, não haveria nem morte, né? Mas, infelizmente, o mundo está essa confusão que está nessa inversão de valores, essa violência gratuita,
infelizmente. Então precisamos cada vez mais ter a palavra de Deus, ter os ensinamentos de Deus, os ensinamentos de Jesus, os exemplos de Jesus. Temos que ter tudo isso vivo na nossa vida, no nosso dia a dia. Somos luz na escuridão, e precisamos ser sempre e cada vez mais. Então temos que ter a palavra de Deus na nossa mente, no nosso coração, e divulgar a palavra de Deus, andar como Jesus andou aqui no meio de nós, levando a palavra, levando amor, levando compreensão, levando paciência, levando ensinamento, levando luz, levando esperança a todos. Então, queridos, a última frase aqui é que chama mais atenção para mim, Aquele que afirma que permanece nele deve andar como ele andou. Então, se eu afirmo que eu permaneço em Jesus, que Jesus é o meu único Salvador, que Ele é o meu Senhor, o Salvador, eu preciso viver como Ele viveu aqui entre nós. Eu preciso ter o amor que Ele tem com todos e que Ele teve quando esteve aqui. Eu preciso, é difícil, é claro, é difícil, mas eu preciso me esforçar, eu preciso ter a vontade de fazer tudo que Jesus fez. Eu preciso ter a compreensão que ele teve, eu preciso ter a compreensão da força, da realidade dos seus ensinamentos, e tê-los na minha vida, tê-los no nosso dia a dia. Eu sempre dou exemplo assim de mim, mas é modo de falar, é claro, somos todos nós, tá bom, queridos? Então nós precisamos levar uma vida como Jesus levou e como Jesus ensinou. Não basta dizer Ele é o meu Senhor, o meu Salvador, mas não vivermos na maneira que Ele viveu aqui quando esteve entre nós. Precisamos viver isso. Precisamos ter Jesus aqui dentro, ter a palavra que Ele ensinou aqui dentro, e de dentro para fora nos renovarmos a cada dia, e a cada dia sermos novas criaturas todos os dias, que Deus renove o nosso coração todos os dias. Eu peço nas minhas orações isso, uma das coisas que eu peço é isso, que Deus renove o meu coração todos os dias, todas as manhãs, me dando um coração novo, renovado, tá bom? Que a gente peça isso, que a gente viva isso, que a gente queira isso, sermos novas criaturas todos os dias, aprimorando os ensinamentos de Jesus, vivendo os ensinamentos de Jesus, levando uma vida que agrade ao nosso Pai. Isso é muito importante. Nós temos que conhecer a Jesus a ponto de imitar Jesus, Precisamos ter os ensinamentos de Jesus como prioridade na nossa vida. Só dessa maneira conseguiremos chegar ao Pai. O próprio Jesus disse isso. Tá bom, queridos? Então, que nesse domingo a gente pare um pouquinho, a gente pense um pouquinho sobre essa última frase, do versículo 6. Aquele que afirma que permanece nele deve andar como ele andou. Estamos andando como Jesus andou? Vamos pensar bastante nisso. Muito obrigado, queridos. Fiquem com Deus. Um ótimo domingo a todos. Que Deus nos abençoe, nos guie, nos ampare, nos dê muita paz, muita esperança, muita sabedoria, para que a gente possa cada vez mais fazer as escolhas certas, cada vez mais andar como Jesus andou e agradar dessa maneira ao nosso Pai, em nome de Jesus. Fique aqui à vontade, deixe o seu recado, a sua sugestão, a sua pergunta. Hoje sejamos melhores do que fomos ontem. Fazia tempo que eu não fazia essa frase, mas que hoje, então, sejamos melhores do que fomos ontem. Muito obrigado, queridos. Um domingo abençoado, repleto de bênçãos e milagres, em nome de Jesus. Amo todos vocês. Muito obrigado. Deus abençoe e até amanhã, se Deus permitir. Tchau, queridos. Com Deus. Até amanhã. Fiquem com Deus. Um ótimo domingo. Tchau, tchau.